seduzindo prostituta. Então ele é um cara que já usava esse serviço há bastante tempo. Sim, fora isso, ele era uma pessoa extremamente desequilibrada. Eu vou só te contar o exemplo, uma passagem que tem aqui no livro. Ele É, vem de família rica ou ele constrói a fortuna não, ele dele? vem de família rica. A Tá. mãe dele, a mãe, os pais eram, o pai era industrial, a mãe dele era proprietária metade da IOC, 38% Ah, da tá. IOC, que é uma grande. O Marcos, eu entrevistei muitas prostitutas que atendiam o Marcos. Elas contam que ele tinha como fetiche, ele ficava catando mulheres em classificados. Aí ele olhava assim, fulana de tal, não sei quantos metros, branquinha, bumbum de ouro. Aí embaixo, não faço anal. Aí era essa que ele queria. Porque ele. Porque ele tinha um fetiche em convencer a mulher a fazer sexo anal. Pagando. Pá, o cara era rico, o céu É, era o limite. Então o que, que ele fazia? Ele marcava com essas garotas iam até lá e ele dizia, começava a convencer as mulheres a fazer anal. Umas, ele ia dobrando a oferta, o teu programa é quanto? triplicando. 800, olha, paga o dobro. Ela fala, olha, eu não faço, pago o triplo, não, pago o quíntuplo, aí já podemos conversar. Só que tinha umas que não. Mesmo com mais Não, dinheiro. nem com todo o dinheiro do mundo. Olha, eu não faço. Você leu que eu não faço. É. Eu não vou fazer. Inclusive, eu queria que você saísse de casa. Tá me incomodando. Aí ele metia a mão no bolso, pegava uma arma, apontava pra cabeça da mulher. Você faz Caramba. anal? Mulher com a arma apontada na cabeça. Claro que eu faço, né? Fazer o quê? Mano. Então era esse o nível de violência que o Marcos tratava as prostitutas. Era com esse nível de violência. Quando ele se casou com a Elise, co- é, no início era uma maravilha, eles se apaixonaram mesmo, Ah, assim. é? Eles tinham muita coisa em comum, eles gostavam de caçar, eles gostavam de armas, eles gostavam de vinho, eles gostavam de esportes radicais, então tinha muita coisa em comum. Só que aí o Marcos, com esse transtorno, ele faz com que a pessoa perca o interesse muito rapidamente. Então ele continuava se relacionando com outras prostitutas, ao mesmo tempo que era casada com Elise. E ela Assim sabe como. disso? Hã? E ela descobre isso? Ela diz que não, apesar de que, quando o Marcos começou a sair com a Elise, ele era casado com uma outra mulher. Então a Elise Ah, ficou amante dele durante 2 anos. Então eu acho que se tu juntar Lé com Cré ali, entendi. tu só não enxerga se não quiser, né? É. Mas ele só queria. Ele maltratava muito a Elise. Vou te dar um exemplo. Quando ela engravidou, no início da gravidez, foi uma gravidez complicada. Aí o Marcos, com a compulsão sexual, queria transar todo dia com a Elise, né? Mais de uma vez ao dia, inclusive. Aí chegou um momento que ela tava, não, amorzinho, eu tô com cólica amanhã, hoje não. Aí ele falava, como assim hoje não? Tipo, e quando tu tava na zona? Como não tinha essa coisa de hoje não? Essa coisa de. Eu chegava, abria a carteira e tu abria as pernas, e agora? Aí ela dizia, não, não sou mais prostituta, agora eu sou só mulher. Ela disse, quem disse que tu não é? Então Caramba. era isso no início do casamento. A mulher estava ali grávida. No início não, ali ia pela metade. Ou seja, Ele não deixou de tratar ela como prostituta, mesmo sendo esposa. sim, ele dizia para os amigos que o casamento dele era um programa sem fim. Caramba. Tá vendo agora por que que eu voltei Sim, sim. ao Vino de Sá? Que Porque ele se disse, você vê só a esquece, fotografia sim, se você... do Do crime, crime, sim, é uma coisa muito pequena dentro da sim, história inteira, né, cara? sim. Não é passar pano, Não, não, não é falando que aquilo é certo, mas você não consegue entender se você sim. não volta realmente. Você precisa, é o que o livro mostra, inclusive eu te digo sem menor problema, porque assim, o livro da Suzane foi o primeiro livro. Então, eu, eu, eu exagerei na pesquisa, passei muito tempo pesquisando, na hora que eu fui escrever eu vi que eu tinha muito material. O da Elise, eu já me aprofundei um pouco mais nessa questão de explicar as motivações, a jornada do criminoso até ele cometer o crime. Entendi. Porque aí não é você justificar, porque eu acho que o que as duas fizeram não tem justificativa. Não tem justificativa. Elas são. Não foi legítima defesa, não Não, foi. não. Elas confessaram o crime.
Elas colaboraram com a justiça, com as investigações da polícia. Então fica muito claro o que cada uma fez. Mas a gente precisa entender o que leva uma pessoa a fazer isso. É. O que se passa na cabeça de uma menina que fica sentada no sofá ouvindo o namorado e o cunhado matando os pais à paulada no quarto de cima. Você precisa saber que transtorno essa pessoa tem. Essa menina, ela convivia na alta sociedade de São Paulo, estudava estudou na melhor faculdade de Direito de São Paulo. A Elise Matsunaga frequentava os melhores restaurantes de São É. Paulo. Essas pessoas, elas estão circulando, elas não são Então, extraterrestres. mas a Elise, ela não tinha possibilidade de sair porque ela não tinha parte da herança, casando, ela já não tinha um direito Ela adquirido. casou na comunhão parcial de bens, que ela Então, só teria direito a metade do que ela do patrimônio que ela construiu durante o casamento. Mas ela não saiu com uma mão na frente e outra atrás, não. então, Ela saiu com. Eles tinham uma adega de vinho avaliada em 3 milhões de reais. caramba. Metade da adega ficou com ela. Então, mas tentando entender, se ela não matasse ele, simplesmente saísse, era uma situação diferente. Ela conseguiria sair com dinheiro e com uma vida. Porque ela não planejou o crime. Ah, não? Não. Ela Não não foi planejou. planejado? Não. Ah. O Quer falar livro- isso agora ou... Não, primeiro que se ela tivesse planejado, ela não mataria dentro de casa, né? Porque Então, então já vamos falar sobre esse essa dia. que planejou. É? Ela não planejou, ela mata num ímpeto. O que acontece no dia, você sabe? Sei, ela. Foi o dia do tapa, né? Que você falou, ela tomou um tapa. Sim, elas têm um tapa em comum, as duas Ah, é? levaram um tapa. Ela não pode nem estar rindo disso, mas desculpa. Mas Caramba. enfim.